boa tarde a todos. Mais uma vez eu peço a vocês que, gostando do meu canal, gostando do conteúdo que eu estou produzindo aqui para vocês, deixe seu like, inscreva-se no canal para que o YouTube continue recomendando os meus vídeos para muitas pessoas que necessitam da palavra de Deus. Amém? Que Deus os abençoe e que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém. Eu vou ler aqui no capítulo 1 do livro de Jonas, até o verso 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém? Bom, estou dedicando esse estudo à irmã Nayara, que mora na Campina do Barreto, Recife, e me fez uma pergunta sobre o livro de Jonas, e eu vou dar algumas explicações aqui. O livro de Jonas começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 4. E esse é um dos primeiros estudos que eu estou fazendo aqui acerca do livro de Jonas. Para começar, Jonas era um profeta do Senhor. Existe o dom de profeta, que hoje em dia ainda existe dentro das igrejas do Senhor, que é dado para o corpo de Cristo. E existe o profeta vindicado, que no Antigo Testamento, o profeta era o único homem que tinha capacidade de escutar a voz de Deus, e de falar com Deus e trazer a mensagem de Deus para o povo. Porque a Bíblia fala que antes era um homem ungido e hoje é um povo ungido. Hoje Deus deu a capacidade que os profetas tinham para falar com Deus. Hoje está em cada cristão aquele que deseja buscar a presença de Deus. Mas vamos falar sobre Jonas. Jonas era um profeta de Deus. E Deus tinha comissionado Jonas tinha dado uma tarefa a ele para que ele saísse da sua cidade e fosse para a cidade de Nínive para pregar o evangelho naqueles dias. E Jonas se colocou como o crente teimoso, o crente que não faz a vontade de Deus, não é isso? Jonatas, ele em vez de ir diretamente cumprir a vontade do Senhor, ele foi procurar outro caminho. Em vez dele ir para Nínive, Jonas tomou o caminho de ir para Tarsis, outra cidade. E o que foi que aconteceu? Jonas indo nessa cidade, no meio do caminho, ele foi interceptado pelo Senhor. Primeiro que o Senhor enviou um vento muito forte, que começou a causar tempestade em alto mar. Deu ordem que o mar se enfurecesse. E o que aconteceu foi o seguinte: os tripulantes daquele navio, cada um deles tinha uma religião e cada um deles tinha seus deuses. Então todos eles, dentro daquele navio, começaram a clamar seus deuses, cada um fazendo suas oferendas e orações a seus deuses. Mas eles não eram atendidos, porque aquela aprovação estava vindo de Deus Jeová, que é o Deus Supremo. Então os outros deuses não poderiam interferir ali. E Jonas desceu o porão do navio para dormir. E ficou dormindo. Então o capitão do navio viu que todo mundo tinha feito suas orações, mas estava faltando uma pessoa que não estava clamando ao seu Deus. E desceu naquele porão e perguntou a Jonas: o que há com você, homem dormente? Você não está vendo que o navio está para afundar? Em minhas palavras, eu dizendo aqui, você não está vendo
que o navio está para afundar? Porque você está deitado. Porque você não vai fazer oração a seu Deus para que seu Deus talvez possa resolver a nossa questão? Porque os deuses deles não, até o exato momento, não tinham resolvido nada. Então Jonas subiu e quando Jonas se reuniu com os homens no convés, eles começaram a fazer adivinhações. Então a única hora que os deuses deles puderam responder foi apontar que Jonas era o culpado por aquela tormenta. Então o que foi que eles perguntaram a Jonas? Da onde você veio? O que você faz? E a qual nação você pertence? Então Jonatas falou: eu pertenço ao povo hebreu, e meu Deus é o único Deus todo-poderoso, que é o nosso Deus Jeová. Então todo aquele convés temeu, porque ele já tinha ouvido falar das conquistas que os povos hebreus tinham com Deus Todo-Poderoso. E por onde eles passavam, eles deixavam bênção e maldição. Bênção para aqueles que acolhiam a palavra de Deus e maldição para aqueles que rejeitavam a palavra de Deus. Então eles temeram, tiveram medo de Jonas porque sabia que ele servia um Deus muito mais poderoso do que os deuses deles. Então o que eles fizeram? E agora, o que vamos fazer? Jonas disse simplesmente: me jogue ao mar. Observem que Jonas falou: me jogue ao mar. Por que Jonas disse isso? Porque ninguém é permitido cometer suicídio. Ninguém pode cometer suicídio. É um grande pecado diante do Senhor. Pode ser que a pessoa não receba nem salvação se cometer suicídio. Ele pediu para que aqueles homens fizessem essa tarefa por ele, jogassem ele ao mar. Mas os homens tiveram tanto medo que todos eles naquele navio começaram a fazer orações a Deus Jeová. Esqueceram seus deuses e fizeram oração a Deus Jeová. E pediram a Deus que não punisse eles por jogar Jonas ao mar, porque na verdade eles não queriam fazer isso. Mas foi Jonas que pediu para que ele jogasse ele ao mar. E quando ele caísse naquelas águas, o mar, as tormentas iam cessar. Então eles oraram, pediram permissão a Deus e que Deus não os punisse. Então eles jogaram Jonas ao mar. Quando Jonas toca nas águas, as águas se acalmaram, o mar se acalmou, as tormentas se acalmaram. Então toda aquela tripulação começou a louvar a Deus. E pelo que a Bíblia cita, aquela congregação honrou a Deus, louvaram a Deus e prometeram sacrificar ao Senhor pelo grande benefício que Deus fez a eles. Então, vou fazer uma observação aqui. Vocês estão vendo que Deus já estava trabalhando mesmo na desobediência de Jonas. Jonas estava naquele navio contra a vontade de Deus, só que ali Deus começou a mostrar o poder dele. Mostrou que mesmo na desobediência, Deus pode operar de uma forma permissiva na vida de um crente. Então, ali o nome de Deus foi glorificado acima dos outros deuses. Quando Jonas cai nas águas, o que aconteceu? Deus enviou um grande peixe. A Bíblia não fala que é uma baleia, a Bíblia fala que é um grande peixe. Tem traduções modernas que falam que é uma baleia, mas a Bíblia a original não cita que é uma baleia, é um grande peixe. Então esse grande peixe engoliu Jonas. E Jonas ficou sendo atormentado dentro do ventre daquele peixe por alguns dias. E lá dentro do ventre do peixe, do grande peixe, e no profundo mar, ele começou a fazer suas orações a Deus e pedir misericórdia pelo erro que ele tinha cometido. E falou ao Senhor que se o Senhor salvasse ele daquela condição, ele faria a vontade de Deus. Então o que Deus fez? Deu ordem àquele grande peixe para que ele vomitasse Jonatas
Eu estou falando Jonatas porque tem outra tradução aqui na Bíblia que o nome dele é Jonatas. Mas é Jonas, ok? Jonas, ele foi vomitado na praia de Nínive, justamente aonde Deus queria que ele estivesse. Na primeira missão, Deus tinha dado ordem a ele que fosse à cidade de Nínive para pregar a sua palavra e dizer que aquela cidade ia ser destruída se aquele povo não se arrependesse dos seus maus caminhos. Então, ele não foi pela vontade perfeita de Deus. Ele não foi por amor, mas foi pela dor. Então ele foi pela dor. Ele foi por uma segunda via. Deus queria que ele fosse na primeira vontade, mas ele foi pela segunda, através da força. Porque Deus não poderia mandar outro servo fazer o trabalho que era para que ele fizesse. Então ele chegou ali naquela praia, como as pessoas daquela cidade viram que ele foi vomitado da boca daquele grande peixe, temeram e viram que aquele homem era um homem de Deus. Então, quando ele começou a pregar a mensagem do Senhor naquela cidade, até o rei se converteu. O rei tirou suas vestes reais, vestiu saco e cinza e decretou que toda a nação, toda aquela nação de Nínive, vestisse saco e cinza, e durante 3 dias, nem animais, nem criança, nem os adultos, bebesse e nem comesse, sacrificassem em jejum na presença do Senhor, para que o Senhor tivesse misericórdia deles e salvasse aquela cidade. Então assim fizeram. Eles obedeceram à pregação do Senhor, sacrificaram na presença do Senhor, e Deus achou tão bonito que os perdoou. Enviou uma mensagem a Jonas, avisando que eles estavam perdoados de seus pecados e eles já tinham se convertido de seus maus caminhos. Então eu deixo aqui, meus amigos, uma reflexão. Veja bem, o que Deus aponta aqui? Deus aponta que aquelas pessoas da cidade de Nínive, eles não eram hebreus, eles eram pessoas gentis, eram pessoas de outras nações, eles tinham outros deuses, eles não adoravam a Deus Jeová. Mas quando eles escutaram a pregação de Jonas e creram e obedeceram e aceitaram a Deus como seu Salvador, então Deus rapidamente perdoou seus pecados e ali aquela sentença de destruição foi revogada. Deus não mais quis que aquela cidade fosse destruída, mas sim preservada, porque ali tinha outros povos que estavam adorando ao grande Deus Jeová, o Deus invisível dos hebreus, não é isso? Então, o exemplo que a gente toma para hoje significa que cada pecador que se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, se voltar para a presença de Deus com todo o seu coração, Deus ele revoga a sentença que há na vida de todo pecador com a destruição, com a morte, com a doença, com a falta de emprego, com a improsperidade. Deus revoga tudo que é ruim da vida da pessoa e coloca a pessoa num estado novo, num estado de alegria, de felicidade, de saúde, de prosperidade, de êxtase espiritual. Então, Deus mostra que todo pecador tem perdão. Só basta atender aquilo que Deus pede para que o homem faça, se converter de seus maus caminhos. Só que todo homem, ele é imperfeito. Não existe ninguém perfeito na face da terra. Nem os profetas foram perfeitos.
Todos eles tiveram defeito. Eles eram grandes homens, eles fizeram grandes prodígios através da palavra do Senhor e da sua fé, mas também tiveram seus defeitos. E Jonas não poderia ficar atrás, porque Jonas, quando Deus revogou a sentença de destruição de Nínive, simplesmente Jonas ficou... A Bíblia relata aqui que ele ficou muito irritado. Ele ficou chateado. Ficou insatisfeito com a sentença que Deus deu. Ele simplesmente questionou Deus e disse: Senhor, por isso que eu não queria vir para Nínive. Eu preferi ir para Tarsis. Porque simplesmente eu vim para aqui, preguei a palavra, as pessoas se converteram e o Senhor já vai perdoando. Essas pessoas, assim, na visão dele, aquelas pessoas não eram do povo hebreu. Então não merecia que Deus perdoasse. Só porque eles não foram criados naquela doutrina, não conheciam as leis divinas de Deus. E para Jonas eles mereciam ser destruídos. Só que Deus é sábio e é um Deus justo e bom. E disse: Jonas, é justo isso, a tua queixa? Então ele se retirou da cidade, muito chateado, porque ele queria ver destruição, mas Deus preservou a cidade e aquelas pessoas. Então Jonas foi para o deserto. Lá ele fez uma pequena cabana, mas aí aquela pequena cabana ainda não o amparou do sol quente do deserto. Então Deus fez crescer do dia para a noite uma grande árvore chamada aboboreira. E essa árvore de aboboreira, ela fez uma enorme sombra ali para proteger Jonas dos raios solares. E ele ficou muito feliz com aquela árvore e agradeceu a Deus. E ali se deitou embaixo da árvore e começou a descansar. Só que no dia seguinte, Deus enviou uma formiga para que matasse aquela árvore, criada por ele. E a formiga foi, picou a árvore, matou a árvore secou, e Jonas se encontrava novamente no sol quente, escaldante, que chegou até a causar ferida na sua cabeça. Aí Jonas começou a murmurar novamente, reclamar: é melhor que eu morra, eu estou muito chateado, essa vida minha não serve para nada, eu deveria estar morto do que estar vivo, porque ele se apegou àquela árvore do dia para a noite, e aquela árvore é tão boa, e aquela árvore morreu, Deus permitiu que aquela árvore morresse. Aí Deus novamente volta a falar com Jonas. E Jonas disse: Jonas, é correto essa tua atitude? E Jonas ficou só calado, escutando a voz do Senhor. Deus disse: ó, do dia para a noite eu criei essa árvore, você não plantou essa árvore, você não regou essa árvore, você não cuidou dessa árvore de forma alguma. Simplesmente ela cresceu do nada, do dia para a noite, e você já estava apegado a essa árvore. Mas você quer que eu destrua 140 mil pessoas e animais da cidade de Nínive? São pessoas que... O que Deus quis dizer a ele ali naquele momento? Deus é o Pai de todos. Deus é o Senhor de todos. Deus é o Senhor de todos. Só que aquelas pessoas, o Evangelho ainda não tinha chegado para elas. Mas eles tinham a oportunidade de se chegar diante de Deus. Deus, ele é o Deus dos judeus e também é o Deus das nações do mundo. Mesmo que as pessoas não conheçam esse Deus. Tem nações que não conhecem o nosso Deus. De uma forma íntima. Porque adoram outros deuses.
Mas vamos voltar aqui. Deus quis dar um exemplo a ele. E o que Deus quis dizer? Olha, veja só, eu vi aquelas pessoas, eu criei aquelas pessoas. Aquelas pessoas nasceram, cresceram, eu alimentei. E você quer que eu destrua. E uma árvore que eu fiz nascer de um dia para a noite, você queria que eu preservasse. Então Jonas se cala diante dessa resposta de Deus. Deus fez uma pergunta e ele ficou calado. Bom, meus amigos, o livro de Jonas, como eu falei, ele vai do capítulo 1 até o 4. Mas dentro desse capítulo 1 até o 4, existe algumas pregações de forma analítica aqui dentro dessa pregação sobre o comportamento de Jonas e trazendo para os cristãos do dia de hoje. Tem muitos cristãos que se confinam dentro de uma congregação e para ele ali é tudo. E não se importa nem um pouco de ir na casa do seu vizinho ali e pregar a palavra do Senhor para o seu vizinho, dizer que é tão maravilhoso servir a Jesus Cristo. O seu vizinho representa Nínive, as pessoas de Nínive, que estão com sede do Evangelho. Cada cristão hoje representa Jonas. Então, há cristãos obedientes, como foi Moisés, como foi Elias, mas há cristãos que são desobedientes. Deus pede algo a ele e ele vira as costas e toma outro caminho. Então, nós sabemos qual é as consequências de desobedecer a Deus. Cristão que desobedece a Deus, ele sofre consequências, tormentas, tribulações. Mas se Deus determinou algo para algum crente fazer, não tem outra pessoa que possa fazer aquilo que Deus determinou que você faça. Tem que ser você. O mundo pode girar como for, mas tem que ser você que Deus pediu a você para você fazer. É você que tem que realizar aquela tarefa que Deus pediu. Deus não vai transferir a sua responsabilidade para outro irmão. Aquilo que Deus pediu para você fazer, você faça. Se Deus te deu uma visão a respeito da igreja, entrega essa visão ao pastor. Se Deus mostrou que há irmãos em pecado, entrega aquele irmão, chame ele para uma conversa e diga: irmão, Deus mostrou que está passando isso e isso por você. Então, irmão, vamos orar. Eu vou te ajudar em oração para que Deus te ajude a sair desse erro diante da presença de Deus e que você se conserte diante da presença de Deus. Se Deus manda você cantar, cante. Se Deus manda você evangelizar, evangelize. Faça aquilo que Deus determinou que você fizesse. Então, você será feliz. Esse é o primeiro estudo que eu estou fazendo aqui sobre o livro de Jonas, mas eu ainda vou estudar mais uns 2 ou 3 capítulos aqui. Vou encerrar com o capítulo 4. Ele é um livro pequeno, mas ele tem muitos assuntos aqui dentro dele que a gente pode refletir. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Prender o Cristo, ele a cruz carregou, porque tomou a cruz, para o Calvário se encaminhou, porque tomou a cruz, porque tomou a cruz, o Senhor sobre si. Porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim, por ti. Cravaram e furaram-lhe as mãos, pés, porque tomou a cruz. Todos zombaram com fúria e altivez, porque tomou a cruz, porque tomou a cruz, o Senhor sobre si,
porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim, por ti. Cristo sofreu agonia cruel, porque tomou a cruz, desamparado expirou, sim fiel, porque tomou a cruz, porque tomou a cruz, o Senhor sobre si, porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim, por ti.